relatório, enfim, que a gente está Do esperando? Bolsonaro, de todo mundo. Na De todo... verdade, eu cheguei a conversar com pessoas essa semana, evidentemente não vou citar nome para não ser delicado, mas eu tenho para mim, até eu posso dizer até que quase informação de que a denúncia está nos seus, está sendo feito o último reparo, mas virá uma denúncia. Eu não, óbvio, não conheço a denúncia. Sei que tecnicamente bem fundamentada. Primeiro que o doutor Paulo Gonet é um homem técnico, preparado. Depois que o relator da Polícia Federal, para quem é advogado criminal como eu, que li com cuidado, é um esboço quase da denúncia, entendeu? Agora, é claro, vai ter que haver, e eu não conversei sobre isso, não perguntei, até porque não era o caso de perguntar, se vai ser uma denúncia única para todos, incluindo outros crimes, ou se vai ser uma denúncia específica em relação ao inquérito de 8 de janeiro, que eu espero que seja assim, porque facilita para poder fazer o julgamento. Esse julgamento, Viário, as pessoas me perguntam muito, eu estava ontem, antes de ontem no aniversário, pessoas do meu jurídico, cara, mas você não acha que esse julgamento vai se estender por um tempo muito grande? Esse julgamento estará pronto, apto a ser terminado em 5, 6 meses. Veja bem, deixa eu dar uma explicação simples, mas que eu acho que é importante, especialmente para quem não tem formação jurídica. Esse caso específico de 8 de janeiro, já existem 381 pessoas condenadas. Foram oferecidos não persecução criminal para alguns aceitaram, outros não aceitaram, por incrível que pareça. Alguns foram condenados a penas menores e tal, mas aqueles que foram condenados por esses crimes mais graves, são 5 crimes. Bolsonaro não vai ser processado provavelmente por 2 dos crimes, que é dano, porque não estava lá fisicamente. Mas os crimes mais graves, as penas menores são altíssimas. Os que estão condenados a 13 anos, 15 anos, 14 anos, é bom que as pessoas saibam disso. Outro dia o ministro Múcio, que eu respeito muito, criticou o tamanho das penas, porque não conhece o processo, não tem formação jurídica. Porque é assim, Viário, você condenou, o Ministério Público processou por 5 crimes. As penas mínimas, no Brasil você tem pena mínima. Está lá, de 5 a 7, você não pode dar 2. Você pode dar 5. Então, se você condenar, só tem 2 questões. Ou você condena, 2 hipóteses. Condena ou absolve. Condenou. Deu pena mínima, tem que somar porque tem um concurso. Somou, a pena mínima desses casos que estão julgados é 13 anos. Veja só. É uma pena altíssima. Mas é assim que prevê e é assim que o Ministério Público propôs. Agora, neste caso específico, já foram discutidas as preliminares todas, competência, tudo isso foi discutido exaustivamente e fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, apresentando essa denúncia nova, especificamente em relação ao Bolsonaro, general Heleno, general Braga Neto e tantos outros, estas questões, embora evidentemente os advogados tenham o direito de levantar, elas já estão decididas. Vai passar para a fase seguinte, que é também em homenagem ao princípio da ampla defesa, que é a oitiva de testemunhas. São 8 testemunhas para cada fato. Você imputa 10 fatos, só um cidadão, o réu, pode ter 80 testemunhas. Só que, a partir do mensalão, houve uma mudança na metodologia no tocante a ouvir testemunhas. Antigamente, quando eu comecei a advogar no Supremo há 40 anos, o juiz, o ministro do Supremo, ouvia, quando eu fui advogado a Zélia, ministra Zélia, o ministro e tantos outros senadores que eu já advoguei, ministros e tal, o ministro ouvia um por um as testemunhas. O próprio ministro. Às vezes, no máximo, entregava para um assessor do gabinete que ia ao Supremo Tribunal ouvir. Hoje, a partir do mensalão, o ministro do Supremo delega a juízes das varas federais. Então, são 6 pessoas de Minas Gerais, 20 pessoas do Pará, 30 pessoas de São Paulo. Delega para a vara e dá 30 dias para ouvir. Em 30 dias, pode ser ouvido 600 testemunhas. Depois, claro, o advogado tem o direito de fazer perícia. Não tem perícia a ser feita. A materialidade desse processo, do meu ponto de vista, já está exaustivamente discutida e decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em muito pouco tempo, vai abrir margem, pode ter perícia e tal, de quê? Vai ser indeferido, provavelmente. Porque eu não vejo, a não ser que tenha uma coisa que eu desconheça. Claro, eu não conheço o processo, de repente tem um ponto específico que pode dar ensejo a uma perícia. Então, assim, a materialidade está definida,
As preliminares estão todas largamente discutidas e já definidas. Então, vamos ouvir as testemunhas, apresentar 15 dias para as alegações finais, que são concomitantes, para todo mundo ao mesmo tempo. E o julgamento poderá começar em 2, 3, 4 meses. Eu espero que esse julgamento seja presencial. Eu acho que um ex-presidente da República, que é uma pessoa, um expoente da ultradireita brasileira, claro que é, foi presidente da República há 4 anos. Claro. Eu acho que esse julgamento não deve se dar virtualmente. Tem que se dar presencialmente. O Supremo Tribunal, ao que sei, já decidiu que será pela turma, onde o ministro relator tem assento. Para mim, até, para ser sincero, o ideal seria que esse julgamento fosse no pleno. Uhum. Julgamento que vai marcar a história do Brasil. Então, assim, tem que garantir para a defesa, como o ministro disse aí nesse despacho que está garantido, tem que garantir acesso a todas as provas, como o ministro Alexandre disse que está garantido, tem que, evidentemente, garantir o devido processo legal, e o julgamento não... Eu vi um comentário do ministro Barroso dizendo, olha, terá prioridade para julgamento esse caso. E tem que ter. Sabe por que tem que ter, Viário? Porque, ao contrário do que dizem alguns, até amigos meus, que é preciso ter anistia para poder fazer pacificação do país, que é preciso ter penas maiores, é preciso julgar este caso, condenar quem tem que ser condenado, botar na cadeia quem tem que botar na cadeia. E virar a página. O Supremo tem que começar a julgar as inúmeras questões importantíssimas que estão paradas lá. Quando começar esse julgamento, o país vai dar uma parada. Nós vamos acompanhar o julgamento como se acompanha um jogo de futebol, todo mundo interessado, como se acompanha a cada um do seu gosto. Porque esse julgamento ele é importantíssimo para mostrar para o mundo, especialmente para o Brasil, que aqui existe um Estado democrático de direito. Eu antes de ontem fiz uma discussão, o Supremo está de novo sob ataque, viado. É gravíssimo. Veja bem, a ultradireita sempre atacou. Bolsonaro foi quem inventou isso. Bolsonaro é que começou a dizer, o filho disse que fecharia o Supremo com um cabo e um jipe. Estava enganado. O Supremo não ajoelhou. O Congresso Nacional estava cooptado, um executivo fascista na época do Bolsonaro, a boa parte da imprensa apoiando esse fascismo, e o Supremo Tribunal teve a dignidade de botar o pé na porta, senão nós estaríamos na ditadura. Isso é que tem que ser importante dizer. Agora, voltam, como demorou muito a começar o processo, claro, é técnico, o ministro, se não me engano, foi o doutor Andrei, diretor da Polícia Federal, ele disse, olha, o tempo da investigação não é o tempo da imprensa, não é o tempo dos advogados, não é o tempo das pessoas que estão acompanhando. É verdade. Mas, olha, tem um momento que tem que terminar. O Brasil não pode ficar parado esperando esse julgamento como está. Todo dia eu saio na rua, quando é que vai sair a denúncia? Você acha que não vai sair? Eu hoje não tenho dúvida que vai sair. Como o doutor Paulo Gonet pediu a prisão de um general 4 estrelas, fato inédito no país, é óbvio que essa denúncia vai sair. Deve sair essa semana pela informação que tem. Saindo, o que vai pacificar o país é o julgamento. Não é anistia, isso é uma balela. O Congresso tem o direito de discutir anistia? Claro que tem, o Congresso Nacional é soberano. Feito se decidir, o Supremo Tribunal vai ter que se manifestar. Nós estamos a demonstração que nós estamos numa democracia foi a fortaleza do Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário está sob ataque. O Supremo Tribunal está sob ataque violento. Você veja bem, pessoas do próprio governo criticando penas que o Supremo deu. Como? Crescimento do processo. Pessoas do próprio governo dizem, falando em anistia, sem que tenha sequer terminado o processo. O Bolsonaro não é sequer denunciado. O Bolsonaro hoje não é réu. Ele tem restrições, como não pode viajar por causa do passaporte, porque durante a investigação, e isso é normalíssimo, gente, não é perseguição, não. Eu sou advogado criminal, no meu dia a dia, eu vejo pessoas investigadas que não podem se comunicar com outras pessoas investigadas. Critico isso? Critico. Em muitas situações eu acho desnecessário. Caso concreto, eu não conheço a prova dos autos. A apreensão de passaporte para que a pessoa tenha dificuldade de sair do país, isso é o dia a dia que acontece no processo criminal. Então, assim, a pacificação virá, no meu ponto de vista, quando a denúncia sair, que eu acho que será essa semana, e quando esse julgamento se der, dando amplo direito à defesa, mais amplo possível, e depois
com a condenação daquele que se comprovou a autoria. Porque agora, nós estamos num caso, eu sou advogado criminal, fico acompanhando e entendo a angústia dos outros, mas o que vai se discutir nesse caso é a autoria. Vai dizer o seguinte, não, Bolsonaro é um homem que não sabe nem o que está acontecendo no mundo, é um homem que é inimputável, ele não sabia o que era golpe. Cada um vai fazer a defesa que quiser. Comprovou-se quem era o beneficiário, era ele. Comprovou-se o que ele fez, as conversas que ele teve, condenação, porque a materialidade está posta.